DAS no mínimo de nível 5, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação, elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para quais serão nomeados, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 4º. O mandato dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2, 3, 4, 5, 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 5º. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seu cargo em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar, incluído pela Lei 13.853 de 2019. No parágrafo 1º, nos termos do caput desse artigo, cabe ao Ministro do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis, incluído pela Lei 13.853 de 2019, parágrafo 2º. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o primeiro artigo desse artigo e proferir o julgamento, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, disposto no artigo 6º da Lei 12.813, 16 de maio de 2013, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo único. A infração disposta no caput desse artigo caracteriza ato de improbidade administrativa, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 55. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 1º. Até a data da entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor, nomeado ou designado pelo diretor-presidente, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Artigo 55-J. Compete à ANPD, incluído pela Lei 13.853 de 2019, zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Segundo, zelar pela observância do segredo comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo de informação, quando protegido por lei ou quando a quebra de sigilo violar o fundamento no artigo 2º dessa lei, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Terceiro, elaborar diretrizes para a política de proteção de dados pessoais e da privacidade, incluído pela Lei 13.853 de 2019. 4. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento da legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa do direito de recurso, incluído pela Lei 13.853 de 2019. Apreciar a petição de titular contra o controlador após comprovado pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador, não solucionado no prazo estabelecido em regulamentação, incluído pela Lei 13.853 de 2019. 6. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, incluído pela Lei 13.853 de 2019. 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade, incluído pela Lei 13.853 de 2019. 8. Estimular a adoção de padrões para os serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, nos quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis, incluído pela Lei 13.853 de 2019. 9. Promover ações de cooperação com autoridades
de proteção de dados pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 10º, dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 11. Solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizam operações de tratamento de dados pessoais informe princípios sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 13. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatório de impacto da proteção de dados pessoais, para os casos em que o tratamento representa alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nessa lei, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante e prestar conta sobre as suas atividades de planejamento, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão que se refere ao inciso 12 do caput desse artigo o detalhamento de suas receitas e despesas, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito de atividade de fiscalização que trata o inciso 4, devido à observância do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelo agente de tratamento, incluído o poder público, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 17. Celebrar a qualquer momento compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processo administrativo, de acordo com o previsto no Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, incluído pela Lei 3.853 de 2019. 18. Editar normas, orientações, procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta lei, incluído pela Lei 13.853 de 2019. 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequado ao seu entendimento, no termo dessa lei e da Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, incluído pela Lei 3.853 de 2019. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação dessa lei, as suas competências e os casos omissos, incluído pela Lei 3.853 de 2019.